Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E sugiro que, se você não assistiu o programa agora, nesse horário do almoço, você pode assistir na página do YouTube, que tem o título de programa Mercado Futuro. Aproveita também, vai no Direto da Bolsa, é outro canal que eu tenho lá no YouTube. Tem comentários que você pode ver no carro, no seu smartphone, em qualquer lugar. E o programa também, você pode ver a hora que você quiser, basta ter acesso à internet. Bem, o programa de hoje é sobre pecuária. A minha entrevistada cria uma raça de bovinos animais trazidos da África do Sul, né? Inicialmente. É uma raça que foi criada lá na África do Sul. Pelo pouco que eu conheço, eu não conheço a área rural, não sei, mas o que eu conheço, um belíssimo país e de bonito, né? Que eu vi. Ela também é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara, que é a raça que eu estou falando. Recentemente ela fez mais um leilão aqui pelo SBA, pelo Canal do Boi, o seu leilão anual para venda de reprodutores, acho que fêmeas também, mas isso tudo quem vai contar é ela. Trata-se da Clélia Pacheco, pecuarista e presidente da Associação do Bosmara. O Bosmara tem mais criador homem ou mulher? Boa tarde, em primeiro lugar, Boa obrigado. tarde, obrigada pelo convite. Mais homens ou mais mulheres? Eu acho que tem mais homens. Bom, É, não teve maracutaia na eleição dela, não, foi tem. eleita. É, Me conta uma coisa, como é aquele leilão que eu fui ano passado, uhum, eu fiquei impressionado com os animais, com o uhum. visual, a qualidade, o tamanho. Naquele leilão você vendeu touros para criadores que querem fazer cruzamento, é isso? Tanto criadores que querem fazer cruzamento, como os criadores da raça que procuram uma genética que eles não tenham para dar continuidade à criação, né? Tá, e vendeu fêmeas também. Vende fêmeas também. Aí novos criadores ou criadores também que procuram uma genética diferente. O que você chama de genética diferente? Linhagem diferente porque para não dar consanguinidade Ok. entre os Ah, não, rebanhos. pensei que era. Aqueles animais que eu vi, eu imagino que esse ano também tem aquela qualidade e tal. Uhum. Eles são animais com porte forte, eles são. São. Tem o traseiro bom, né? Uhum. Boa Grande e tal. musculatura. É, o contrário do Wagyu, né? O Wagyu é bundinha É. pequena, né? Eles não, tem traseirão e tal. Eles não têm problema reproduzindo com Nelore, misturando com Nelore? Não, a ideia é justamente essa. É o cruzamento do Bosmara com o Nelore ou do Bosmara com as F1 europeias, quer dizer, F1 de Angus com Nelore, Cimental com Nelore. Porque o Bosmar é um gado adaptado e que toda a seleção que nós, dentro da associação, fazemos, o foco da raça, é produzir animais adaptados, com boa musculatura e com desempenho. Porque, e avaliados. Então, você vai ter no cruzamento a possibilidade de, além de ter a heterose, você ainda ganhar com a avaliação dos animais. Hum. Então, a proposta é uma pecuária cada vez mais produtiva, né? Por quê? Não há dúvida que quem viu um Bosmara, pena que a gente não tem um vídeo aqui, Uhum. quem via aqueles animais teus vê que aquilo lá é uma fábrica de carne, né? É uma fábrica de carne e para produzir carne num tempo mais curto com um bom ganho de peso. E, então é o trabalho que nós focamos na associação e a mentalidade do Bosmara, né? Que a gente, isso aí é a visão do Bosman e lá da África do Sul que Foi você que me contou que uma vez foi lá numa fazenda e onde o gado estava não tinha pasto. Aquele gado forte. hum, E aí depois que terminou a visita tinha uma montanha em algum lugar. Você foi lá atrás para ver onde estavam os suplementos, os alimentos do gado e não não, tinha. não, 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 não. Foi você? Não, o sistema da África é muito rústico, mas eles têm um planejamento excelente, porque como lá chove muito pouco, então eles têm que
ter super adequada a capacidade da fazenda, a quantidade de cabeças que eles vão pôr e o suplemento da seca. Então, o gado lá não é super tratado, mas eles têm condição. Como é que é o clima no norte da África do Sul? Lá Que é onde tem os animais, né? Não, é bem distribuído, viu? Tem no sul É, também? tem também no sul. Não muito, mas tem. Tem alguns criadores no sul também. Então, Porque no sul faz frio. faz frio. Mas a África todinha, durante uma época do ano, é meio clima de deserto, que esfria de manhã e no fim da tarde, no meio do dia, é bem quente. É, ela tem esse clima Da- meio Dura, desértico. no inverno deles, né? No verão, não. Verão é É verão. quente, é. E aí, no norte, é mais quente. Aí esquenta, aí Ah, não é? é tão... Não, porque Então, eles estão mais ao norte, se eles então estão bem divididos, mas é, é. tem mais para população para. Mas tem muito perto de Joanesburgo, ali, que é o Free State, né? Ali eles têm muito gado. O teu E- rebanho, fala um pouco da tua É, propriedade, depois a gente fala mais da entidade, uhum, da associação. A tua propriedade é uma espécie de integração lavoura-pecuária. Eu fiquei é, sabendo recentemente. é, Conta para os telespectadores, porque isso aí é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Eu não é, conheço ninguém que faça aqui, reclame, diz que dá trabalho e tal, mas os resultados são bons. Conta como é que é isso aí. é muito legal porque primeiro você precisa fazer uma mudança de mentalidade na fazenda. Que isso ajuda demais para nós pecuaristas termos uma ideia melhor do que é planejamento. A gente estava falando do planejamento que eles têm na África e de como e de adequar a capacidade da fazenda para o gado e é a maneira que você tem de conseguir maior capacidade, aproveitar melhor a fazenda e aumentar a capacidade da tua fazenda em números de cabeça, porque É, você é unidade animal que se de chama. unidade animal, porque você vai ter pasto na seca, Graças à graças à lavoura. lavoura. E então é muito interessante assim na fazenda, a fazenda deu um salto depois que começou a fazer a integração. Não é fácil, é difícil, porque você precisa primeiro adequar a equipe e depois entender o que é a lavoura e ter uma assistência boa, né? Isso é fundamental. E todo o risco da agricultura. Mas, de outro lado, para quem busca uma intensificação, é muito legal. Você é lavoura e pecuária. Eu sou lavoura e Não pecuária. tem silvicultura. Não, silvicultura não, não. Aí, não. Aí eu acho Explica que então, é soja é e. só. Então, a gente planta soja em uma determinada área. Eu planto depois o milho, faço safrinha de milho, e na outra eu já planto a semente de capim. Então, aonde o gado vai pastejar no inverno. Aí agora, setembro, a gente desseca e planta a soja na palhada, porque o que melhora muito é você plantar soja na palhada. A minha terra é arenosa, eu estou numa região de terra fraca, então eu dependo dessa matéria orgânica para poder ter uma Plantio, plantio produtividade. direto. É o plantio direto que faz, mas não só o plantio direto sem o capim, porque tem muita gente que colhe num, o capim é fundamental nessa Para dar uma para cobertura. dar cobertura da terra durante a seca e para o gado pasteja e depois você planta na palhada. Essa é a grande diferença. Quer dizer que agora você também é sojicultora Sou mini sujicultora, mas sou e milhocultora e também. milhocultora também. O milho é legal porque você dá para o gado também, não O dá? milho eu dou para o gado e basicamente eu faço silagem, Hum. porque esse sistema muito intensivo, a gente tem que fazer uma programação com rede embaixo, né? Porque se você pular de lá de cima sem ter rede embaixo é arriscado. Então, a silagem, se você não usar, você guarda de um ano por outro e ela acaba fazendo o papel de uma segurança que você tem. É um seguro, porque se você ficar só confiando que vai dar tudo certo na engrenagem, quem trabalha com natureza sabe que as coisas nem sempre são assim, né? É, ó, eu converso com a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara. Ela é pecuarista, agora há pouco ela falou para vocês da integração lavoura-pecuária, que é muito interessante. Complexo, mas nada, não tem almoço de graça, tudo dá trabalho. Nós vamos no intervalo, Clélia, já voltamos já, até já.
Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui do Estúdio da B3. Minha entrevistada é a presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bosmar, a Clélia Pacheco, e também fazendo ação pecuária, né? Então ela tem, agora tem milho e soja e pecuária. Nesse sistema você tem que plantar a gramínea, a forrageira, todo Tem, ano. todo ano. É uma despesa isso. É uma despesa. Ela entra na conta é uma Mas despesa. não fica degradada, né? Porque Não fica novinha. degradada, não. A qualidade da terra melhora muito, 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 muito. Faz uma diferença enorme. Você estava falando dos riscos, né? Que não pode pular sem rede embaixo. É, A minha visão de produtor, eu falo sempre aqui para o pessoal, é. é o seguinte: o produtor brasileiro, ele é um otimista, né? Ele joga milhares de reais no chão, embaixo da terra, e acha que vai chover na hora certa, vai secar na hora certa. Acho que é o nosso clima, né, que fez da gente ser o que a gente é, com toda essa fé em Deus que a gente tem que vai dar tudo certo. Torce Porque para. não, porque assim, fora daqui, onde a gente não tem a chuva que nós temos, que o planejamento é muito diferente. As coisas são minuciosas e Aqui a gente acha que aqui vai a dar gente certo. acha que vai dar certo. É incrível como dá, né? Tem dado Depois. certo? As coisas com você estão Às funcionando. vezes dá, às vezes não dá tanto, mas a gente vai indo, porque a gente tem esse clima que nem. Mas eu acho que, aí falando da integração, é uma super novidade que a gente não sabia trabalhar com o clima tropical. A integração é um passo para Uhum. aprender a trabalhar com esse clima, porque até então a gente importava tecnologia europeia, quer dizer, gradeava a terra, coisa. Que aqui nós não temos gelo, a gente não tem aquele. Então não precisa, lá precisa. Então agora é que assim, nós estamos começando a olhar para as características tropicais e desenvolvendo um modelo para a gente, né? Muito interessante isso que você está falando. É. A gente se baseava no modelo europeu que não tem nada a ver Nada com a a gente. ver, e é muito recente isso tudo, que essa novidade toda aqui. Então, essa produtividade brasileira, assim, a capacidade de isso ir aumentando é muito grande, porque imagina o que ainda tem de tecnologia sendo desenvolvida. É o único país no mundo que eu conheço que de 3 safras já é normal, né? É. O produtor Não, tira. a gente ocupa o solo com produção o ano inteiro, quer dizer, você tira na seca, você tira a lavoura e você põe o gado em cima, é lindo, né? Uhum. Isso. E Então, o resultado o satisfatório. Você resu- está há quantos anos fazendo isso? esse ano vai ser o 7º ano. Ah, já faz tempo. Já faz tempo. Já É. aprenderam tudo lá. Estamos aprendendo, Porque ainda tem que mudar a estamos. máquina, né? Ou aluga, ou empresta, sei No lá. fim eu acabei comprando tudo, porque Porque alugar é difícil, porque na hora que você vai querer colher, eu também tá quer colher, alugado. ou fazer parceria, enfim. Então eu achei melhor eu mesma fazer. E é arriscado, é aquilo, é difícil, mas é muito legal, porque quando você vê o resultado, o difícil são as lavouras de primeiro ano. Quando você começa, o primeiro ano é duro. Esse é duro. Porque a produtividade é baixa e. Então, Pô, então você vende soja e vende boi, e vende genética. é. Algum dia, algum melhorista aí me falou que, Rest, melhorar gado no Brasil é complicado. Você continua, claro que você abate animais Aham. para carne aí, mas você continua melhorando geneticamente. Você Conte. continua percebendo Nossa, novidades no seu rebanho. nossa, de um ano para o outro a gente vai vendo o progresso. É muito legal. E melhoramento é uma coisa fascinante por isso. Porque você vê, se a gente lembrando e vendo as fotos e filmes dos primeiros Bosmara que nasceram aqui no Brasil para os de hoje, a evolução é impressionante. O que mudou A basicamente? musculatura do gado. O gado, a carcaça mudou muito. Os primeiros eram animais não tão, com não tanta musculatura, não tanta. Hoje Musculatura quer dizer carne, né? quer dizer carne, quer dizer carne.
A gente tem que ver musculatura e acabamento de carcaça. São as coisas que é Você o que faz mais interessa, né? acabamento em freestyle, sei lá, N- em Eu, coxo? eu tenho confinamento, os que não vão para reprodução, né, touro, ou as fêmeas que são descartadas, a gente vai para o confinamento. Mas eu digo o acabamento, que é uma coisa importante para a gente prestar atenção para o touro, na evolução genética do rebanho. Porque tem que ser um rebanho que tenha bom acabamento, que vá passar bom acabamento para os filhos, vamos dizer assim, para os bezerros. Quantas Quer dizer, gerações você já está com Osmara? Quantos? eu já estou há 17 anos. Os primeiros animais você Chegaram no ano trouxe? começaram a nascer no ano 2000, 2001, Isso na Santa Silvéria. aqui no Brasil. Ah, É. Meu primeiro ano eu inseminei. Quando eu fui para a África, eu não pensava em criar gado puro. Eu pensava numa solução para as minhas vacas F1 Angus Nelore. Fui de curiosa e para ver como era o gado e o que daria para fazer nas fêmeas F1, porque eu tinha um rebanho comercial e vendia bezerro na época. E aí eu conheci o Bosmara e achei incrível e falei, bom, vai dar certo isso no Brasil, não tem como. E aí eu fui até uma história engraçada, porque eu comprei sêmen de Bosmara para inseminar as F1 Angus. F1? É, Angus com Nelore. Nelore com Angus, as meio sangue Angus com F1, Nelore. ok. E aí comprei o sêmen, deixei o sêmen e fui para a África. E aí liguei e falei, e aí, tudo bem, tá inseminando, tá, aquele tempo telefone, né? Aí, não tinha WhatsApp, nada. Tá, mas só que aquele sêmen não deu pra nada. Eu falei, como não? Eu comprei mais pra dar. Ah, acabou já. Eu falei, mas pôs em que vaca? Ah, nas Nelore. Eu falei, ai, caramba. Ah, ele não foi na F1. E o outro? Ué, o outro a gente pôs nas pretinhas. Eu falei, nossa. Pretinho Angus. Ele inseminou as Angus de Angus, nasceu tudo peludo. E as Nelore no coisa. Daí foi bárbaro, porque daí eu vi o resultado já de cara, né? Que dava certo. O Bosmara na Nelore. Foi por acaso, mas A Angus é que ficou meio a, peluda. a Angus. Eu já tinha feito essa experiência e todo mundo já tinha feito. Não pode repetir o Angus nas meias sangue porque vai dar peludo. Aí não, chegou, inseminou tudo. Bom, essa é a Clélia Pacheco. Vamos no intervalo, depois é o último bloco. Ela está falando, está contando a experiência, a vida dela com o Bosmara e tal. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a pecuarista e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara, Clélia Pacheco, contando como é que começou essa história toda. Esse leilão, o último agora, vamos falar um pouco dele. Ele foi virtual. Como é que foi o resultado? Foi bom? Era o que você esperava? Foi muito bom, o resultado foi ótimo. Eu acho que foi até melhor do que eu esperava. Vendemos 100%, tanto dos machos como das fêmeas. Novos criadores, quer dizer, criadores comerciais comprando, né? Experimentando no rebanho Nelore, o que é muito legal a gente ver. E Brasil inteiro, esse ano vendemos até para o Espírito Santo. Olha que interessante. Foi muito. O virtual, como é que é? O canal vai lá, grava imagens, é isso? Filma a imagem Os animais. E depois a gente reproduziu de Araçatuba, porque eu fiz pela Central Leilão, então a gente reproduziu de Araçatuba. Com o Foi o Lourenço? João, o Lourenço e o João, O Lourenço, grande figura. Você está perto de Araçatuba? Tô né? perto. Vendeu tudo? Tudo, graças a Deus. Dos nascidos agosto, setembro. Agora eu tenho a safra outubro, tem mais um pouco. Eles todos estão com 2 anos, é isso? Todos com 24 meses. E agora eu vou vender os outubro, né? São 2015, nasceram em 2015. Nasceram em 2015. E agora outubro tem outro. Agora em outubro eu tenho mais um lote, que é o lote de outubro e comecinho de novembro, que daí acaba.
E o que você procura hoje em termos de melhoramento genético? Você já tem um animal muito bom, Sim, pelo que dá para ver, né? não, mas melhoramento você não consegue parar, né? Você vai sempre Mas o evoluir. que você vê? Isso que eu O quero. que eu quero Você vê essa geração eu quero 2015 e fala, desempenho. Basicamente eu quero o desempenho, que é o que o engorda meu, mais rápido, é isso. isso, que o que eu quero é que ele nasça com tamanho pequeno, ganhe peso até a desmama e continue ganhando peso até o peso adulto, onde ele vai ser abatido. Isso é que eu quero. E Então, você podia falar que ele. com acabamento de carcaça. Com Acabamento é o quê? acabamento. 2 A camada centímetros? de gordura. Camada de gordura. 2 centímetros? Ou mais, né? No mínimo 2,5, 3. Você podia falar, quando você fala Então, de desempenho, é, você podia falar que nem a Teca. é. Teca, o que você quer com a sua propriedade? Ganhar dinheiro. Exatamente, ganhar dinheiro. Básico, o foco é esse. Não precisa disfarçar, fala logo a Ganhar verdade. dinheiro. É, boa. É a Teca que me ensinou É, essa história. Os teus clientes, digamos, os é. mais próximos, você vai ver resultado? A gente Você recebe, acompanha essas coisas? eu acompanho e eu recebo dos clientes. Às vezes eu recebo vídeo da produção, eu recebo relato. Então é muito legal assim ver Porque isso aí te o ajuda a retorno. direcionar, Muito, inclusive, né? muito, 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 Saber para muito, que lado muito, você muito. vai. 17 anos fazendo. Não, o leilão então foi tudo bem. Vai ter mais um O leilão agora. foi ótimo. Tem um em outubro. Em outubro. Eu tenho mais um lote para vender agora em outubro, que eu ainda estou definindo data e vamos ver como é que vai ser. Como é o que eu ia te perguntar era outra coisa, não ia falar da entidade ainda. O, normalmente, quando alguém vai, por exemplo, você vai lança um leilão, É. é top 5%, top 1%, top 10%. Uhum. O teu programa de melhoramento é na África do Sul, né? Então, eu faço, na verdade, participo do programa de melhoramento da África do Que é o Sul, único. que é para toda a associação. Todos os associados fazem parte desse programa Ok. de melhoramento. E depois tem um grupo que faz o programa Qualitas, Que é o outro programa. que é um outro programa. Tá, mas você acompanha o da África do Sul, do seu Bosman. Acompanho. Não, então, dentro da associação, a associação ela é uma entidade que superavalia os animais. Porque na visão do Bosman, na África do Sul, já começa que os animais são pesados. Quando nascem, aos 100 dias, ano e sobre ano. Soberano, que 1 ano e meio? É. Então, esses 4 pesos compõem os índices do animal dentro da associação. Se ele for negativo em 2, ele tem que ter no mínimo 2 positivos, quer dizer, ou o melhor é que sejam 3 positivos, né? Ok. Ou os 4 positivos, que daí são os melhores. Ele é descartado antes de qualquer outra avaliação e tudo. Então, primeiro tem esses 4 obrigatórios da associação. Isso aí no Ministério já é descartado. Quando isso comunica, ele já nem recebe o papel para ser avaliado. Depois desses 4 índices, o animal passa por 2 avaliações visuais. Uma na desmama, que é o registro provisório, e a outra depois de 1 ano e meio, que é o registro definitivo. Então, aí ele vai ser ou não descartado pelos critérios de avaliação visual. E depois disso tudo, ainda tem a avaliação da África do Sul, que daí vai dizer daqueles animais que foram registrados, quer dizer, que passaram pelos índices e passaram pela avaliação visual, quais são os melhoradores dentro daquele grupo. Então, quando o criador compra um animal com o registro do Bosmara, não pode comprar touro sem registro, gente. Isso aí não. Você está comprando um boi que é da raça, mas não quer dizer que ele seja um touro. Para ser um touro Bosmara, ele tem que ter o papel. Isso é a coisa mais importante, porque senão a gente vê por aí o cruzamento industrial e as pessoas falando, só que são animais que não têm papel, ele não é touro. Ele é de uma determinada raça. Eu vejo vendendo de várias raças. Ah, não, e sem registro. Sem registro não é touro. Sem registro é um animal que é daquela raça, mas ele não é touro. Então,
Então, o criador, quando compra, ele já compra com o certificado que aquele animal vai colocar no rebanho dele X quilos a mais. É melhorador. Ele é melhorador. Então, além da heterose, vai ter um ganho de peso extra. E os seus animais, você deve escolher alguns para ficar na propriedade. Eu escolho todo É ano. visual, é isso? Não. É Não, esses não. 4 Aí é os 4 e o Bosmara. e o visual, né? O visual está dentro desses 4, né? O visual quer dizer o quê? O olho do dono engorda o Não, olho? não. Então, o Bosman desenvolveu aí um sistema, que é o sistema Bosmara de criação. E ele desenvolveu, dentro desse sistema, tem uma avaliação visual. A avaliação visual, você avalia a adaptação, a primeira coisa e a mais importante, que se ele não for adaptado, ele não vai expressar as outras qualidades dele. Então, primeiro de tudo, adaptação. Segundo, fertilidade, fortíssimo, porque se não tiver um bezerro, você não tem o cavalear. Tá, adaptação, fertilidade, musculatura e o frame, que é o tamanho do animal. Então, e depois aí você tem uma avaliação geral. Às vezes se ele for em um desses 4 critérios, tirar menos do que 5, vai de 0 a 9, ele é descartado. Então, na adaptação a gente olha a pelagem, o conforto do animal, térmico do animal, se ele está respirando ofegante ou se não está, o rabo, que tem que ser comprido para espantar a mosca e coisa para eles. Principalmente nos trópicos. Principalmente nos trópicos. Aí a musculatura, a gente vê a carcaça do animal, comprimento, a quantidade de músculo em si, o acabamento, se vê tudo isso. E também na fertilidade, as características de fertilidade primárias e secundárias do animal, tanto na fêmea como no macho. Tanto a aparência masculina ou feminina, como testículo, tamanho, etc. Ok, nosso tempo acabou. Eu conversei com a presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara. E para variar, eu vou falar uma bobagem para dar risada com ela aqui. Obrigado primeiro pela entrevista. Espero que você não esteja com muita fome, se bem que acho que não. Eu jogava bola, futebol, sabe? Sabe qual era o meu nome de jogador, o meu apelido? Mosca no boi. Mosca de boi. Mosca de boi. Porque eu só ficava virando ali e o boi dando rabada. Mosca de boi é um bom apelido. É um bom apelido, né? Obrigado, Clério. Obrigada. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela audiência, pela atenção. Lembre-se que vocês podem ver esse programa no YouTube. Até amanhã.